Tatiana Macedo! Ah, você veio, hein, Tatiana Macedo? Desgramada. Muito obrigado pelo seu prestígio. Diego Antoni. Ficou me devendo aquele esquema lá, né, Diegão? Você só fez pro Rogerinho, né? Tá bom. Rafaela Quinelato. Pessoal, vamos começar logo? 9h07 já? As minhas lives, geralmente, elas são bem mais rápidas e tal, né? Então, vamos começar aqui, tá? Ô, Josi, tá com eco, mas agora vai ter que ir com um pouquinho de eco mesmo, não vai ter jeito, não. A gente tem que começar aqui. Vou pedir um pouquinho de paciência de vocês, tá? Tatiana, não fala assim, acalma o seu coraçãozinho. Gente, vamos lá. A live de hoje é sobre o bom comunicador, aplicado aí na nossa profissão, né, de corretor de imóveis, tá? Então, vamos lá, ó. O que é ser um bom comunicador? Não é falar bonito, usar palavras difíceis ou discursar como um político. Não é nada disso. É se fazer entender, certo, pessoal? Por quê? É fazer com que o seu cliente ele se sinta bem, fazer com que ele se sinta confortável naquilo que você está falando, para que ele confie de fato em você, entendeu? Porque veja bem, olha só, tem muitos corretores que dizem assim, mas eu não ligo, porque o cliente não atende mais ligação, ele só responde pelo WhatsApp. Então, todos os clientes que você envia o WhatsApp, ele te responde, você vende para todos? Tem gente que fala, eu não faço ação porque eu não gosto de fazer ação, o cliente não quer comprar. Eu não faço vídeo porque eu não sou bom nisso. Será mesmo? Gente, não é a flecha, é o índio. É como você faz. É quem faz. É como você se comunica. É isso que faz toda a diferença, entende, pessoal? Tem corretor aí, tem muitos corretores, né? Nossos, enfim. Eu mesmo já fui um assim, falando um monte de coisa na cabeça do cliente que não tem nada a ver, absolutamente nada a ver. Tem gente que atende o cliente falando de metro quadrado. Vou dar um exemplo aqui, né? Isso eu já vi, e de vez em quando acontece. Tem cliente falando aí que, esse apartamento aqui, o cliente sentou na mesa dele. Esse apartamento aqui, ele tem 40 metros quadrados, 200 mil reais, 6 mil reais o metro quadrado. Um exemplo, tá, gente? Isso não faz o menor sentido para o seu cliente. Sabe para quem que isso faz sentido? Para quem criou esse número. Lá para o engenheiro da obra. Faz sentido para o Rogerinho, faz sentido para o Tony, para o Neilson, para o Edinho, que é quem precifica. Então, tem que ser feita a conta do metro quadrado. Para eles faz todo sentido. Por quê? Precisa saber quanto que vai gastar de cimento, de aço, de cobre, de piso, para saber tudo que vai gastar ali, para saber por quanto a gente vai vender. Para essas pessoas, isso faz sentido. Para o seu cliente, 99%, 98% do seu cliente não faz sentido algum. E aí você está falando 80% para 2%. Entende? A maioria das pessoas não quer saber disso. Ele não vai chegar na sua mesa e falar, o meu sonho da minha vida é comprar um apartamento de 80 metros quadrados. Eu tenho um apartamento de 80 metros quadrados. Isso não vai acontecer, né? É ser simples na sua comunicação, entende? E aí eu digo para você, eu faço uma pergunta para vocês aqui, ó. Por onde começa a comunicação? Eu já queimei a largada aqui, né, pessoal? Eu já queimei a largada aqui. Por onde começa a comunicação? Alguém sabe me dizer? Eu já queimei a largada aqui. Por onde começa a comunicação? Gente, a comunicação, ela começa pela linguagem corporal, porque o seu corpo fala. A sua maquiagem fala, o seu cabelo fala, a sua barba fala. Tudo isso fala por você. A sua postura fala. Eu vou dar um exemplo nosso aqui. O Diego, por exemplo. O Diego, ele estava lá em São José dos Campos na semana passada, em São José dos Campos.
E aí ele estava com a barba meio sarará, estava com o cabelo meio sarará, sobrancelha caindo aqui por debaixo do olho. E aí eu brinquei com ele. Meu amigo, precisa dar um trato nesse visual aí, porque barbeiro também tem família, né? Barbeiro também tem família para sustentar. Então, eu brinquei com ele desse jeito, né? Porque... Ih, gente, peraí que deu pau aqui. E perdi minha referência, gente. Pera lá. Bom, agora acho que deu, né? Por onde começa a comunicação, gente? A comunicação começa pelo seu corpo, porque o seu corpo fala. É isso que eu estava dizendo para você, né? O corpo fala, a roupa fala, o cabelo fala, a barba fala, a maquiagem, principalmente para as mulheres, né? A maquiagem também fala, e a sua postura, entende? Eu estava brincando com o Diego lá, que o barbeiro tem família. E aí ele foi lá, deu um trato no cabelo dele, na barba dele, para o evento que a gente ia fazer lá em São José dos Campos. E aí a Nauana grudou do lado dele e não largou por nada, porque ele ficou parecendo um galãozão de novela, sabe? Então, ou seja, é importante você se cuidar mais, se cuidar melhor, né? Porque tem muita gente aí, gente, que não se cuida da maneira correta, que não se preocupa com a atividade física, que não se preocupa com a alimentação. É importante você cuidar mais de você, cuidar da sua saúde, cuidar da forma como você se veste, a imagem que você está passando. Tudo isso faz diferença na hora que o cliente está te enxergando, está te vendo. O cliente, primeiro, ele compra você antes de comprar aquilo que você vende para poder resolver um problema que ele tem. Sabe? A primeira impressão. A primeira impressão é sempre que fica. Ele olha para você, ele já traça ali um perfil seu. Se você está bem arrumado, se você está com a maquiagem feita, com o cabelo bem feito, com a barba feita. Barba é legal, gente, mas dá um trabalho miserável. O vovô, por exemplo, ó, é mais um exemplo aqui, né? Que eu indiquei para ele meu barbeiro, e aí ele foi lá, fez uma parceria com o barbeiro, fez um pacote lá toda semana, o vovô tá lá com a barbinha dele feita. Então, ou seja, é o autocuidado que isso faz toda a diferença, viu, pessoal? Bom, o que o corretor que influencia? O corretor que encanta, influencia e converte. Se o cliente não entendeu, não importa o quanto você falou, a venda já morreu. É importante vocês comunicar bem de maneira simples, de maneira com que o cliente entenda. Porque veja bem, quem aqui já teve a certeza, 100% de certeza que está fazendo um atendimento incrível, mas que de repente percebeu que o cliente não entendeu nada? Informação, gente, qualquer um tem. Mas é a forma que você transmite, a forma que você se comunica é que vende, é que faz toda a diferença. Um exemplo nosso aqui. Vamos imaginar que uma equipe nossa aqui tem 10 corretores. Todos estão na mesma empresa, no mesmo ambiente, no mesmo stand, vendendo o mesmo produto, com a mesma condição. E aí um corretor atende e vende na primeira semana. Ou até no primeiro dia, pode acontecer. Tem outro corretor que vende todos os meses de forma recorrente. Isso sempre acontece também. Mas tem aqueles corretores que passam 1 mês, 2 meses, 3 meses, ou até mais, e não consegue vender. Por que isso acontece? Pode ter certeza que a grande diferença está na comunicação, na forma com que ele expressa, na informação que ele está passando e na forma com que ele está abordando o cliente dele. Como você se comunica. Tudo isso importa muito. Coloquei aqui, ó, os erros mortais da comunicação de um corretor. Começa por aqui. Falar mais do que ouvir. Depois, começar falando de preço. Usar termos técnicos demais. Gente, o segredo é ouvir mais e falar menos. Anotar também aquilo que o seu cliente está falando para você. Quando o cliente vê e percebe que você está anotando, ele se sente importante, ele se sente ouvido. Ele tem a certeza que você está ali, concentrado no atendimento dele, no problema que ele precisa resolver. Faz toda a diferença. Eu sempre gostei de imprimir as simulações
e também passar tudo para o cliente na hora ali, mostrar para ele. Ele vê você anotando, ele está concentrado ali naquilo que você está fazendo. Você está escrevendo para ele, passando a condição para ele, escrevendo até o nome dele na simulação. Eu fazia muito isso. Quando eu era um casal, eu escrevia o nome do casal, sabe? Fazia uma brincadeira com os dois ali para tirar um pouquinho, às vezes, o peso da venda. Isso faz toda a diferença, tá? Porque, veja bem, se você falar demais, muitas vezes o cliente ele é solteiro, ele não tem filho, e você está lá falando para ele de apartamento de 2 quartos, de espaço para criança, de playground. O camarada só quer um apartamento para ele, morar sozinho, ele não tem um passarinho para dar água. Entende? Ou seja, por isso que é importante você ouvir mais, fazer boas perguntas, mas ouvir mais. Começar falando de preço. Tem gente que o corretor, que o cliente nem sentou na mesa dele ainda, ele nem perguntou o nome do cliente, às vezes nem pergunta. Já sai falando de evolução de obra, de parcela, de INCC. Perdeu a venda. O caminho não é esse, entende? No início já está falando de entrada, de tudo. É simplificar a sua comunicação. E usar termos técnicos demais. Eu até fiz um quadrinho aqui, que eu vou mostrar para vocês, ó, para você simplificar a sua comunicação na hora de você passar as informações para ele, sem usar termo técnico, porque isso não interessa para o seu cliente, tá? Fiz aqui alguns exemplos aqui, ó. Veja bem. Um exemplo de termo técnico e como o seu cliente pode entender de uma forma simples que você pode passar a mesma informação para ele. Vamos lá, você vai falar para ele de planta humanizada. O que ele pode entender? Planta o quê? Uma maneira simples de você dizer, ó, é o desenho do apartamento com os móveis, para você já imaginar como vai ficar depois de pronto. Área privativa. Seu cliente pode não saber o que é uma área privativa. Ele pode achar que é só dele. É o tamanho do seu apartamento, só seu, sem contar as áreas comuns que todo mundo utiliza. Área útil. Ele pode não entender também o que é uma área útil. É a parte que você pode usar e mobiliar dentro do seu apartamento, decorar. Área comum. Ele vai ficando cada vez mais em dúvida, sem entender. São os espaços que todos os moradores compartilham, com piscina, salão de festa. Memorial descritivo. Quando você fala em memorial descritivo, então, aí que ele não vai entender nada mesmo. É uma lista detalhada de tudo que vem no apartamento, tipo piso, acabamento, porta, entre outras coisas, né? Incorporação. Ele vai ficando cada vez mais confuso. Você vai falar de incorporação para ele, ele nunca nem ouviu falar nessa palavra. A maioria dos nossos não sabe o que é isso. É a empresa responsável por planejar e construir o prédio que você vai morar. Habite-se. Habite o quê? A autorização da prefeitura que diz que o prédio pode ser habitado para que você entre e more com sua família. ITBI. Agora que lascou tudo, né? ITBI. Imposto municipal que todo comprador paga ao registrar o imóvel no próprio nome. Então, ou seja, é comunicação simples, pessoal. Comunicar é treinar. Quanto mais você treina, mais você vende. E tudo é treinável. A comunicação, ela é treinável, assim como outras habilidades, né? Outras competências, elas são treináveis. Vendas é treinável, liderança é treinável, principalmente para quem tem aí a pretensão de ser um líder, de ser um gestor, de ser um coordenador. Isso também é treinável. Ninguém nasce sabendo, gente. Eu era um matuto de roça, por metade da minha vida eu fui matuto de roça. Já cansei de falar isso para vocês aqui, né? Então, ou seja, é treinável, é saber aonde você quer chegar também. Tá bom? Coloquei aqui, ó, os 3 pilares da comunicação: clareza, conexão e confiança. Falar de forma simples, de forma clara, para que o seu cliente possa te entender e que você definitivamente o escute para saber como você pode resolver um problema que ele tem. Conexão é você se conectar com ele, deixar ele à vontade, tirar muitas vezes o peso da venda, deixar a comunicação leve, se conectar de fato com ele, contar boas histórias, ouvir as histórias dele, contar as suas também. Isso faz toda a diferença, é o nosso storytelling, né? Faz parte também aí da comunicação, é um dos 3 pilares da comunicação. E a confiança. O cliente precisa estar confortável com você, confiante com você, para que ele passe tudo o que ele precisa para que você, de fato, venda. Se você não escuta, você não vende.
E aí dificulta muito mais você bater as suas metas e vender todos os meses, que é esse o nosso empenho aqui, né? Bom, eu quero, para finalizar aqui, contar para vocês uma parábola. Eu acho que eu vou tentar adotar isso aqui agora nas próximas lives que eu vou fazer, tá? Com base nisso aqui, né, que eu acabei de falar, com base nessa apresentação, tá? Veja bem, a parábola é o papagaio e o vendedor de peixe. Não é Samuel não, viu, Tiagão? Um homem tinha um papagaio que sabia falar dezenas de palavras difíceis e complicadas. Um dia, ele levou o papagaio para ajudar ele a vender peixe na feira. O papagaio gritava para ele: produto marítimo de altíssima qualidade, capturado em águas oceânicas profundas. E gritava na feira o tempo inteiro. Ninguém parava, ninguém ouvia, ninguém olhava, todo mundo passava reto. Aí, de repente, o menino gritou de longe assim, ó: ei, moço, é peixe fresco? Sim, é peixe fresco. Pesquei agorinha. Resultado, vendeu tudo em meia hora. Então, gente, qual que é a moral da história? Não adianta você falar bonito, cheio de termos técnicos, se o cliente não entender de fato aquilo que você está vendendo. Não vai fazer sentido nenhum para ele. Certo? Gente, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa live hoje. Espero que todos tenham aí uma ótima semana, uma semana abençoada de boas vendas. Infelizmente, aí alguns percalços aconteceram hoje aqui, mas a gente corrigiu, tá? Obrigado pela presença de vocês mais uma vez. Obrigado pelo apoio. Sucesso a todos. Tenham uma semana de boa comunicação e boas vendas para todo mundo, tá? Até a próxima. Que Deus abençoe vocês. Um abraço. Ótimo dia.